Segunda Reis, capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 14. Você encontrou, irmão? Amém? Você que não encontrou, pede ajuda aí o irmão bom de Bíblia que está do seu lado. Segunda Reis 13, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encontrou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Senhor Deus, diante da Tua palavra, Pai, nós te pedimos direção. Te pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Que não venha, Pai, aqui ser o pastor Rean a falar, mas venha ser o Teu Espírito a falar com o Teu povo. Prepara os corações, prepara as mentes para receber a palavra que vem do céu. Que nessa noite o Teu povo venha a ser direcionado, exortado, encorajado, Pai, para se entregar ao Senhor sem reservas. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse na oração, nós temos um tema, e o tema dessa mensagem é sem reservas. Quando a gente para olhar, o que faz alguém, irmão, entregar menos do que deveria? O que faz uma pessoa fazer corpo mole? O que faz uma pessoa estar em um ambiente, seja de trabalho ou de qualquer outro, mas ela ter a possibilidade de fazer mais, mas ela não se dedicar o suficiente? O que leva as pessoas a fazerem isso? Só que quando nós analisamos e temos esse pensamento, a gente tem uma certeza. Imagine você no seu ambiente de trabalho. Se você está trabalhando com alguém que faz corpo mole, aquele preguiçoso, irmão, que só faz o mínimo, o que vai acontecer com você, que é uma pessoa dedicada? Você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais sobrecarregado, e a tendência é que essa pessoa comece a limitar o seu próprio trabalho, porque afinal o trabalho que era para 2, você vai estar fazendo sozinho. Isso acontece, irmão, no ambiente de trabalho? Acontece, né? De vez em quando. Então tem um prejuízo numa escala hierárquica horizontal. Se tem alguém fazendo um corpo mole, então eu tenho um prejuízo aqui. Mas agora pare para se imaginar de outro lugar. Imagine que você é o patrão. É profético, irmão, amém?
Imagine que você é o patrão e tem um funcionário da tua empresa que está fazendo corpo mole. Aquele funcionário poderia estar entregando muito mais, poderia estar se dedicando muito mais, mas ele está fazendo o mínimo, sabe? Fazendo só o que dá. Isso vai trazer um grande prejuízo para você como empresa, como empreendedor. Porque você é dono e a partir do momento que você está pagando o salário daquele funcionário e ele não está trabalhando, aquilo vai te trazer prejuízo. E é nesse contexto que Deus está se relacionando conosco. Deus é o dono de tudo, como se Ele fosse o dono da empresa. Irmão, e quando nós nos dedicamos menos do que deveria, a gente está causando prejuízo no reino. Porque tem pessoas para serem salvas, e se a gente está se entregando menos do que deveria, a gente está evangelizando menos do que deveria. Se a gente está lendo menos a Bíblia do que deveria, então a gente está pregando menos do que deveria. E nesse contexto a gente tem, nessa passagem que nós lemos, a oposição de alguém que está entregando o mínimo possível e um profeta que está à beira da morte, mas entregando seu máximo para o reino de Deus. Nesse contexto aqui, que um rei chamado Jeoás, ele está indo até Eliseu. E quando ele vai até Eliseu, a gente percebe, irmão, que Eliseu é uma referência ali. Eliseu é um profeta já renomado. Só que aquele homem, ele está indo até Eliseu, e ele tem alguns pensamentos, ele tem algumas vontades. E dentro desse contexto, nós vamos analisar e vamos refletir na palavra do Senhor. Como que a gente pode se entregar sem reservas ao Senhor? Como que nós podemos dar o nosso máximo para Cristo? E a gente vai trazer através da experiência dos dois. No caso de Jeoás, o que nós não devemos fazer. E no caso de Eliseu, o que nós devemos fazer a cada dia. E a primeira coisa que a gente vê nesse contexto é que para se entregar sem reservas, a gente não pode terceirizar. No versículo 14, mantenha sua Bíblia aberta. A irmã, se puder trazer um pouquinho de água para mim. A palavra diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então Jeoás está indo até Eliseu, só que a gente percebe pela fala dele que ele não é um cara inocente, porque a frase que ele está falando para Eliseu é a mesma que Eliseu falou quando Elias foi levado pela carruagem de fogo. Então aquele homem conhece o Deus de Eliseu, aquele homem sabe que Eliseu é uma referência espiritual para aquele povo, mas aquele homem está indo até Eliseu com medo, porque Eliseu está perto de morrer. E na cabeça dele está: a partir do momento que esse homem morre, nosso reino aqui vai ficar totalmente vulnerável. Então ele está falando: a responsabilidade de cuidar espiritualmente do nosso povo é sua, profeta. Ele está terceirizando uma responsabilidade dele, mesmo conhecendo. E será que a gente não faz isso às vezes? Será que na criação dos nossos filhos a gente também não terceiriza? Fala: olha, deixa que a escola cuida. No ensino bíblico, deixa que a salinha cuida. Ou às vezes quando a gente está vindo para o culto e a gente está falando: Deus abençoe, que o pastor se prepare, que ele ore muito, que ele leia muito a Bíblia para nos entregar uma mensagem. Mas aí eu passei a semana toda sem nem ler a Bíblia. Eu passei a semana toda sem nem fazer uma oração. Mas domingo, o pastor tem que ser usado. Domingo, ministério de louvor tem que ensaiar muito. Irmão, tem que estar aqui cheio do Espírito Santo. Mas o arroz com feijão em casa, eu não estou fazendo. Eu estou terceirizando para os outros. Uma entrega sem reserva é quando eu assumo a responsabilidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui, ele tem um nome. E esse nome é culto.
todos nós viemos aqui com uma intenção, irmão, cultuar a Deus. Enquanto você cultua a Deus e adora, Deus pode liberar uma bênção para você. Deus pode te curar de algo agora. Deus pode entrar em ação em algo que você, um problema que você deixou em casa. Mas a sua vinda para cá é para cultuar a Ele. A responsabilidade é minha e é sua. Então a gente não pode chegar e terceirizar, não, isso aqui é de fulano, isso aqui é de ciclano. Não, irmão, uma entrega sem reserva exige de nós assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade de sermos cheios dia a dia. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós uma entrega parcial. O Senhor não espera de nós que nós sejamos como Adão, que no momento onde o Senhor pergunta, Adão vai falar, olha, foi a mulher que o Senhor me entregou. Adão está tirando de si a responsabilidade. E nós amadurecemos na fé. Nós chegamos mais próximo de Deus. Nós se entregamos sem reserva quando nós sabemos a responsabilidade que temos. Esse homem está querendo jogar toda a responsabilidade sobre o profeta. Esse homem está com medo. Mas não é isso que o Senhor espera de mim e de você. No livro do profeta Jeremias, a palavra vai dizer, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Não é pela metade, não é parcial, é todo e é de você. Será que você pode acordar o irmão que está do seu lado e falar, Deus espera de você? Para se entregar sem reservas, você precisa obedecer os comandos. Você está com a sua Bíblia aberta. No versículo 15, diz assim, e Eliseu disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá ao leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. Então a gente está vendo agora que o rei ele está obedecendo. Então Eliseu está falando, olha, vem cá, pega uma flecha. Ele pegou. Abre a janela, ele abriu. Agora atira, ele atirou. A partir do momento que ele vai seguindo passo a passo, ele vai obedecendo as instruções do profeta. E a partir do momento que ele obedece, ele vai vendo e ele vai receber uma palavra, uma profecia sobre o reino dele, através da obediência. Porque se nós queremos nos entregar ao Senhor totalmente, a gente precisa obedecer o que a palavra diz. Não é nós lermos e falarmos, olha, essa palavra aqui eu quero ler e eu quero seguir, essa outra eu não quero. A entrega sem reservas nossa exige uma obediência. E eu vou te falar, às vezes você vai obedecer sem entender, irmão. Você vai falar, mas por que tem que ser assim, irmão? Porque tem, pronto, amém. Se Deus falou que é para fazer assim, a gente vai fazer. Isso é obediência. E a partir do momento que esse homem ele vai obedecendo os comandos, é interessante que chega um momento que Eliseu, é como se Eliseu estivesse pegando ele e ajudando. Ele está colocando as mãos sobre as mãos dele e direcionando para onde ele vai lançar a flecha. E é isso que Deus faz conosco quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos, a gente para de tentar lançar a flecha sozinho, irmão. Porque quando nós obedecemos, aí o Senhor vem conosco e Ele fala, olha, essa batalha era tua, agora essa batalha é minha. Essa batalha você ia lutar com as suas forças, agora eu estou entrando na batalha. Irmão, quando o Senhor entra na batalha, você tem certeza que vai sair vitorioso. Então esse homem, ele está sendo obediente. Nesse momento, e olha o que a palavra vai falar aqui. Essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. A partir do momento que aquele homem está fazendo aquilo, ele está seguindo as instruções, tem uma declaração de vitória sobre a vida dele. Então, desde quando o culto começou, irmão, eu estava aqui, eu não conseguia analisar a sua entrega, não conseguia analisar se você cantou, se ficou em pé, se ficou sentado, ou se mesmo sentado você adorou.
Mas o fato é, enquanto você adora o Senhor, assim como esse homem ia obedecendo, o Senhor vai liberando vitória sobre a sua vida. Enquanto você resolve cultuar a Ele, enquanto você ora, enquanto você chora, que às vezes você entrou aqui e ninguém viu, mas durante a oração você já chorou, você já se entregou. Enquanto você obedece, o Senhor está agindo. Você pode dizer amém? Se nós queremos nos entregar sem reservas, nós precisamos nos livrar. Eu botei até uma sigla aqui, irmão. Botei uma sigla, nós precisamos nos livrar do MEP. Cuidado aí, senão vai falar que eu livrar do MEC. Não, do MEP. Que é se livrar do mínimo esforço possível. Quem tem filho adolescente, irmão? Você sabe que você vai pedir para ele fazer uma coisa. Você que já foi adolescente então, fala, pastor. O menino fala, não, deixa eu só jogar essa partidinha aqui. Deixa eu só fazer isso. Não usar a igreja, irmão. Mas no geral os adolescentes são meio preguiçosos, não são, irmão? Não da igreja, mas no geral, e aí assim, é no mínimo esforço possível, sabe, aquilo que dá menos trabalho, para nós nos entregarmos sem reserva. A gente não pode ter isso. Leia o versículo 18 comigo. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Então, aquele homem, ele está na política do mínimo esforço. Já foi 3 flechas, né? Tá bom. Dá muito trabalho. Dá trabalho. Mas tem muita coisa na nossa vida que vai dar muito trabalho, irmão. Eu estava falando agora mesmo sobre ter filhos. Ter filho dá trabalho, irmão. Dá ou não dá? Você que é pai? Noite sem dormir, cuidado. Vai crescendo, você vai pensando, agora vai dar menos trabalho. Vai não, irmão. Vai dando é mais às vezes. Quanto mais vai crescendo, às vezes mais vai dando trabalho. Viver com Cristo, irmão, dá trabalho. Renunciar às nossas vontades, dá trabalho. Você resolver, irmão, a tua carne, às vezes nesse domingo ela estava pedindo, fique em casa. Olha, tem jogo. Você nem tem nem mais Faustão, né, irmão? Assistiu Fantástico. Tem um documentário tão bom. Fica, vai. Assinado Satanás. Fica só mais um pouquinho. Então a nossa vida, ela é repleta de renúncia. A nossa vida com Deus tem que ter renúncia. Dá trabalho. Por isso que toda vez que a gente vai evangelizar e alguém está, irmãos, começando na obra, a gente tem que falar, irmão, renunciar em favor de Cristo vai dar trabalho. Só que nós não renunciamos pelo que nós esperamos nessa terra, mas sim pela glória que há de vir. Então dá trabalho, mas tem uma recompensa eterna. E essa política do mínimo esforço, você está indo junto comigo. Então o que aconteceu? Ainda há pouco, Eliseu mandou ele abrir a janela e atirar a flecha. Amém? Ele atirou. E Eliseu falou, ó, Deus está te dando livramento. Esse homem acabou de receber uma palavra de livramento de Deus. Agora Eliseu está mandando ele golpear o chão. Irmão, se ele tem a experiência passada do que acabou de acontecer, fala a verdade, irmão. Era para esse homem estar golpeando o chão até agora. Era para esse homem ter morrido e ter uma estátua dele golpeando o chão. Porque ele acabou de viver um milagre. Ele acabou de ver uma palavra sendo liberada pela vida dele. Então ele não devia parar, mas ele parou, porque ele está na política do mínimo esforço. E eu tenho certeza que você tem um testemunho de Deus na sua vida. Eu tenho certeza, irmão, que você tem algo a contar do que Deus já fez. Mas às vezes você está igual a esse homem que acabou de viver. E agora você está na política do mínimo esforço. Não, agora é só quando dá. Não, agora eu oro só quando o calo aperta, pastor. Mas quando aperta muito, quando aperta pouquinho. Não, agora eu vou para a igreja, pastor, quando dá. Agora
vou para a igreja quando dá. Oração, cela, não, pastor, não dá para eu ir sempre, não. Eu tenho outras coisas, né? Mas lá atrás, quando você olha, é igual quando eu ministrei sobre o primeiro amor. Você olha como você era antes e quantos testemunhos você já viveu. E Deus está chamando, olha, se livra disso, dessa política do mínimo esforço. Se entrega por completo. Entrega tudo que você tem, o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. A Bíblia conta a história de um homem. Nos 3 evangelhos vai falar sobre ele, sobre o cego Bartimeu. E a palavra fala que ele ouviu que Jesus ia passando. E quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você acha que ele está falando assim, irmão? Ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele está gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O pessoal que está em volta está dizendo: te cala, doido, esse homem, ele não vai te ouvir não, rapaz. Fica quietinho aí na tua, não atrapalha o mestre. Quanto mais falam para ele parar, mais ele grita. Mais alto ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, Jesus ouve. Jesus ouve, e aquele povo que estava mandando ele se calar, Jesus fala: tragam ele até mim. E quando eles trazem aquele cego até Jesus, Jesus fala: o que você quer que eu faça? E aquele homem diz: eu quero ver. E Jesus fala: a tua fé te curou. E a vida daquele homem nunca mais é a mesma. Só que você sabe o que é interessante nessa passagem? É que naquele dia foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Então, se aquele homem não grita tanto, se aquele homem não tem tanta fé naquele dia, talvez ele nunca mais fosse curado. Ele aproveitou uma oportunidade e se entregou a Jesus sem reserva. Eu não estou falando, irmão, que a tua vida vai acabar amanhã. Eu não estou falando que você vai morrer amanhã. Pode acontecer. Mas o fato é, o que esse homem está nos dando de mensagem é: independente do dia, você precisa se entregar a Deus sem reserva. Você precisa entregar o seu melhor. E o seu melhor, às vezes aqui, irmão, é a sua melhor adoração, é um grito, é um louvor. E eu vou te falar, irmão, vou confessar aqui 2 pecados. O primeiro pecado é que em um momento da minha vida eu fui torcedor do Flamengo, quando eu era pequenininho. Isso aí eu já orei muito ao Senhor, acho que o Senhor já me libertou. Irmão, quando eu era pequenininho, tem foto, meu irmão mudou de time 3 vezes. E aí ele tem uma foto arquivada, de eu quando tinha 2 anos com a camisa do Flamengo, 2, 3 anos. Aí essa aí ele sempre usa. Mas hoje em dia eu torço pro Vasco. Melhorou muito não, né? Só que o fato é, eu me lembro de algumas coisas. Eu me lembro de quando um dos últimos títulos, porque faz tempo que a gente não ganha título. Tá igual um time de uma pessoa que eu conheço aqui. Então, o que acontece? Eu lembro que o último título que a gente ganhou assim de expressão foi o da Copa do Brasil. Irmão, a gente comemorou. Pense, a gente comemorou mesmo. Eu lembro que a nossa família lá do Rio, onde eu morava, todo mundo vascaíno, irmão. A gente comemorou, a gente fala, quando foi gol, irmão, já é difícil comemorar gol do Vasco. E nesse dia, então, cara, foi uma felicidade. E eu me lembro, em outro momento, em um carioca, de um dia que nós fomos assistir Vasco e Flamengo no Maracanã. Naquela época, não é como é hoje, você compra ingresso online. Não, a gente ficou na fila, irmão, maior tempão para comprar. Mas sabe o que é maior tempão? 2h30 para 3 horas. E quando a gente for assistir Flamengo e Vasco, a gente assistiu o jogo todo, ali no meio da torcida, a gente não se sentou 1 minuto, você acredita? Irmão, eram uns gritos, é um povo... Rapaz, pensa, e a gente teve que ficar maior tempão depois que terminou o jogo com medo de briga de torcida. Então naquele dia ali, no mínimo, eu vou te falar que a gente deve ter passado aí umas 5 horas praticamente em pé. Aí você fala, cheguei cansado, mas era jogo do Vasco, ainda ganhou naquele jogo. E a gente faz isso pro mundo, né? A gente faz isso, né? A gente grita.
Irmão, a gente está no momento político, eu tenho meu candidato também. Eu estive em uma das convenções que eu estive, irmão, eu acho que eu passei umas 3h30 em pé, para 4 horas. Que a gente marca um horário, né? Aí começa um pouquinho mais tarde. Talvez em uma das que você foi, você ficou ainda mais tempo. Mas pensa num povo animado, irmão. O pessoal das bandeiras não se cansa, é um braço. Pessoal que fica ali, grita pelo candidato, não tem problema, não estou te julgando não, mas eu tenho que olhar para a minha vida e falar, eu não aceito entregar menos para o Senhor do que eu entrego para o homem. Não aceito. Eu posso torcer pelo meu time, eu posso torcer por um candidato para que ele ganhe, mas eu não aceito entregar menos ao meu Deus. Quando eu entro aqui, eu sei que eu sirvo a um Deus que me deu tudo, um Deus que me deu uma nova vida, um Deus que me deu a salvação, irmão. Eu tenho que entrar aqui gritando e glorificando ao nome dele, porque todos nós pecamos e estávamos condenados ao inferno eterno. Porque eu sei que você pode ser assim, eu vou te falar, irmão, nunca fui muito errado quando eu estava no mundo, não. Então talvez eu me olhava igual o jovem rico. Eu olhava para o meu irmão e via, meu Deus, esse aqui Deus perdoou muito, viu? Meu Jesus. Pois tu vê aí, Renan. Falava assim, rapaz, esse aqui foi um perdão, ó, perdãozão, rapaz. Eu não. Eu quase não bebia, não fumava, não gostava de festa. Irmão, eu era salvo. E na nossa cabeça, às vezes a gente tem isso. Olha, no meu passado, eu nunca fui de mentir, não me corrompi, não bebia, não fumava. Irmão, desde quando você nasceu, você está condenado ao inferno. A não ser que você creia em Jesus, que a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos foram da graça. Você estava excluído da graça. Você nasceu excluído da graça. E a palavra fala, e hoje a gente tem esse negócio aqui, a gente fala, às vezes as pessoas falam, e todo mundo é filho de Deus. Não é, irmão. Contudo, aos que creram e o receberam, a eles foram dados o direito de serem filhos de Deus. Então, por mais que a gente olhe para trás e o seu passado seja sujo, Ele te perdoou. Se você olhar para trás e nem fez tanta coisa errada assim, Ele te perdoou também, irmão. Então, a esse Deus que nos deu perdão, a esse Deus que nos deu uma nova vida, a Ele nós entramos aqui e damos nosso melhor. Amém? Versículo 19. Gere indignação. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim destruiria totalmente Arã. Agora, porém, você a vencerá somente 3 vezes. Então, a nossa falta de entrega vai ter consequências lá na frente. A nossa entrega parcial hoje, ou a nossa não entrega, vai ter consequências lá na frente. Porque esse homem, se ele entrega tudo que pode, irmão, o inimigo dele seria aniquilado. O inimigo do reino de Israel seria aniquilado, mesmo ele fazendo o que não agradava a Deus. Porque Deus teria levantado uma palavra sobre o profeta, através do profeta. Mas o que acontece é, como ele resolve dar menos, no versículo 25, a gente vai ver. Então Joás, filho de Joacás, conquistou Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate havia tomado seu pai. 3 vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Então aconteceu por apenas 3 vezes. Ele poderia ter vencido muito mais, mas pela sua pouca entrega, ele não venceu tanto como Deus liberaria. Só que aqui eu quero olhar para o profeta, que a palavra é clara em dizer que o profeta ficou irado. Ele ficou irado em ver alguém que poderia receber e viver mais de Deus e não viver. E eu vou te falar, essa indignação tem que estar dentro de nós. De a cada dia que passa, irmão, eu sei que Deus já falou com você. Eu sei que Deus já liberou uma palavra para a tua vida. Por que você ainda não está vivendo?
E pode ser que às vezes você solte mais uma daquelas frases de ímpio. Deus entende. Deus entende meu processo. Deus entende o meu tempo. Deus entende meu trabalho. Deus entende minhas dificuldades. Deus entende que eu não sou mais tão jovem. Deixa eu te contar um segredo. Deus não entende. A palavra vai dizer, irmão, que Deus liberou uma palavra para o povo de Israel de conquista de terra. E só quem entra na terra prometida é Josué e Caleb. E eles passam muito tempo naquela terra. E a palavra diz que Josué já era velho. E sabe o que Deus falou para Josué, já velhinho? Josué, ainda tem muita terra a ser conquistada. E você já está velho. O que Deus está falando, Josué? Eu liberei muito mais, mas você não conquistou. Estava tudo disponível para você. Por que você não conquistou? E sabe, às vezes eu sinto como se Deus estivesse olhando para nós nesse momento assim. Quando nós olhamos, irmão, se você está aqui, você sabe que a gente, mesmo aqui na cidade, uma cidade do interior, a gente tem tido situações de violência aqui extrema na cidade. A gente tem visto cada vez mais pessoas perdidas. E isso deve gerar uma indignação na gente, uma vontade de fazer a obra, uma vontade de ver o nosso chamado fluir. Porque às vezes através do teu testemunho alguém vai ser alcançado. Pode ser que através do seu testemunho, essa pessoa que já estava apontada para ser o próximo morto do tráfico de drogas, não vai ser mais. Porque a salvação vai chegar até ela, através da sua e da minha vida. Então isso deve gerar em nós uma vontade de dar o máximo a todo tempo. Por último, saiba que a sua entrega total glorifica a Deus. No versículo 21. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Deixa eu ilustrar essa passagem aqui para você. O que está acontecendo agora é porque naquela época os moabitas, eles tinham esse costume de ir até Israel. Irmão, eles iam, roubavam tudo, faziam tudo que tinham direito. Então o povo de Israel tinha medo. Só que o que está acontecendo? Tinha um grupo de pessoas levando um defunto, um cadáver que já estava morto, eles estavam levando para enterrar. E quando eles estão chegando para enterrar, eles veem um moabita chegando. E quando eles veem os moabitas chegando, eles começam a ficar com medo. Rapaz, eles vão vir, vão matar a gente, vão fazer de tudo, então a gente não vai terminar esse velório aqui não. Irmão, eles só fazem jogar o corpo. Você para pensar. Nós que vivemos, irmãos, o tempo da Covid, que a gente viu pessoas serem enterradas sem nem a gente ver, era num saco. Pessoas às vezes vinha de Sobral, ia direto para ser enterrado. E muitas pessoas já falavam, era enterrado como indigente. Agora você imagina esse homem, que não vai ser nem enterrado, ele foi jogado. A partir do momento que aquele grupo vê os moabitas vendo, eles jogam e vão embora. Só que aquele corpo, aquele cadáver encosta, irmão, vai no mesmo túmulo onde Eliseu foi enterrado. E a partir do momento que aquele cadáver cai, ele volta à vida. A partir do momento de um toque, de um contato no túmulo de um profeta do Senhor, aquela história que já tinha acabado, ela volta a viver. Então Eliseu glorifica o Senhor até depois de morto. E essa palavra deve queimar nos nossos corações, da gente ter certeza, irmão, de que pode ser que durante a nossa vida aqui na terra Jesus volte, mas pode ser que Ele venha na próxima geração e a gente não esteja mais aqui. Mas o fato que tem que ser preponderante em nossas vidas é que o nosso corpo e a nossa vida glorifique a Ele, mesmo após nós já termos passado por aqui. Porque é isso que aconteceu com Eliseu.
E a palavra que foi liberada sobre a vida dele lá atrás, quando Elias fala, pergunta a ele o que ele quer, e ele diz que quer porção dobrada. Se você vai contar os milagres, a partir do momento desse milagre aqui, é exatamente o dobro dos milagres que Elias operou em sua vida. Então a palavra se cumpriu. Mas como sempre nós lemos as escrituras apontando para alguém, e esse alguém é Cristo. E assim como eu falei ainda há pouco, irmãos, era como se eu e você fôssemos esses cadáveres que foi jogado no túmulo. A diferença é que a gente encostou em Jesus e aí a gente teve uma nova vida. Jesus é aquele que nos deu uma nova vida. Jesus é aquele que nos deu uma nova história. E quando a gente olha para Ele como nosso exemplo perfeito, a gente olha para Ele como alguém que aqui na terra se entregou sem reserva. Você não vê em nenhum momento Jesus falando assim, ó, cego, depois eu te curo. Ah, não, hoje é sábado, eu não vou curar essa mocinha não. Ei, mocinha que tá meio, ó, semana que vem, na segunda você vem. Jesus se entregou sem reservas ao ministério. Foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, se Ele é nosso exemplo perfeito, nós precisamos a cada dia que nós servimos a Ele, nos entregarmos sem reserva. Sabe, irmão, tem pessoas que às vezes nos dão tanta experiência, eles falam através das suas reflexões, mas através das suas atitudes. Às vezes você não sabe, mas eu que sou pastor, sei de algumas coisas. Às vezes você chega aqui, irmão, você foi recebido ali na entrada pelos obreiros, vê se tem um obreiro aqui que vai te servir, mas irmão, você não sabe por que esses obreiros estão passando. Às vezes você não sabe naquele dia que ele estava servindo o que aconteceu, mas na hora que você chegou ali, ele te deu um Pai do Senhor, ele te recebeu, ele disse seja bem-vindo. Por que isso acontece, pastor? Porque eles não estão servindo ao pastor Rean, eles estão servindo a Deus. E eles sabem que a vida deles aqui glorifica a Deus. Então que nós tenhamos essa certeza, nós precisamos dar o nosso melhor ao Senhor, porque a nossa vida glorifica a Ele. As nossas atitudes aqui glorificam a Ele. Não é mais tempo, irmão, da gente ficar vendo se, não, depois eu faço. Ou não, já tem fulano de tal aqui na igreja para fazer. Não, o ministério infantil já tem as líderes, os obreiros já tem a quantidade, a limpeza já tem os irmãos. Não, irmão. O momento de você perceber que você tem responsabilidade na obra, que você pode se entregar mais, que você pode se doar mais. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, a cabeça é Cristo, mas cada um que aqui está é um membro do corpo. Então você é importante para que essa obra aconteça. E para que isso aconteça, você precisa ter uma entrega sem reserva. Então tome essa palavra e viva essa entrega ao Senhor. Independente se as circunstâncias são as melhores ou são as piores, que isso não venha influenciar na sua entrega. Mas que você venha olhar todo o tempo para aquele que fez tudo por você e para aquele que se entregou